Então, essa noite eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Já há muitos dias eu caminho com ela. A impressão, George, é que eu estou longe do som e o som está longe de mim. É retorno? Amém. Então eu queria compartilhar uma palavra. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis 5, versículo 24. Estou muito animado. É bom quando... Quem se alegra quando você ouve Deus, ou você escuta Deus de uma forma nítida, através de uma profecia? Quem aqui? Eu estava no aniversário agora de criança, antes de vir para cá, e o pastor, ele precisa ter a vida prática, né? Eu botei uma outra blusa, botei essa dobradinha, porque quem me conhece sabe que eu sou bem organizadinho, assim, enjoadinho. E aí, bora amor, vamos. E uma moça da igreja de outra Nova Aliança chega para mim e diz: pastor, desde a hora que eu entrei aqui, Deus me dá uma palavra para o senhor e fiquei com medo. Eu falei: oxente, minha filha, pois me diga que eu quero ouvir. Aí ela falou assim: pastor, enquanto eu orava, eu vi o senhor, eu vi um livro, o senhor lançando um livro. O meu livro já está assim, nós estamos na fase de acabamento, ok? A capa já está pronta. Estou só esperando a hora de Deus dizer sim para me liberar, amém? Amém? Então, já está tudo assim pré-organizado, vou botar só uma revisão ainda mais. Vai ser um e-book, mas se você quiser ele, você vai ter ele, amém? A onda certa. Aí ela falou outra coisa assim, falou duas coisas mais. Falou que Deus ia me dar um carro novo, eu recebi, né? Quem está debaixo do guarda-chuva aí? E ela falou sobre o ministério, né? Que ela via meu nome em um monte de lugar. Essas coisas aí já me dá mais medo, né? Porque... Então, recebe essa palavra. Ela disse que via meu nome em vários lugares. E como eu vi um pastor esses dias falando, crescer dói, amém? Diga, crescer dói. E eu sei que Deus está nos fazendo crescer. A Siri está falando comigo aqui. Eu não apertei ela e ela está querendo falar comigo aqui. Quem abriu a Bíblia aí? Eu vi na faculdade, eu vi essa frase. Não sei de quem é, tentei procurar também, não achei, mas diz assim: somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Diga, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Então, se você anda comigo, provavelmente você vai ver um cara mais alegre, mais, né, zoadento, contador de história, irreverente. Se você anda com minha esposa, você vê que ela é mais discreta, mais tímida, aquele negócio todo. Na faculdade eu escutei uma frase, e essa frase ela sempre ficava comigo, que era, hoje se fala muito, mas quando estava na faculdade, ela se falava mais ainda, que era network. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Network, que significa rede de relacionamento. Então nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. A Bíblia diz em Gênesis 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado.
pois Deus o havia arrebatado. Diga, Enoque andou com Deus. Diga, Enoque andou com Deus. Então nessa noite eu quero falar sobre andar com Deus. E eu comecei a oração falando do Éden. E eu escuto muita gente dizendo assim, eu vi essa frase, desde quando o homem pecou, que caiu lá aquele negócio no Éden, Deus está atrás do homem. Parece que assim, Deus está mendigando o relacionamento do homem, né? Não, depois que o homem pecou, Deus está atrás do homem. Meu irmão, tire isso da sua cabeça. Não é porque eu sou autossuficiente, não. Mas é porque eu preciso de Deus, eu preciso voltar ao meu relacionamento com Ele, eu preciso voltar a caminhar com Ele. Como eu falei, Eclesiastes diz que dentro de nós há um desejo pela eternidade, sabe, dentro de nós foi colocado um desejo pela eternidade. Então, Deus é completo, ok? Diga, Deus é completo. Diga, Deus é completo. Deus, Ele não precisa de mim, mas Deus me ama. Então, eu quero falar hoje sobre andar com Deus. Ontem eu até mandei para o Valber, mandei para o Herbert, que eu fiquei encabulado, que eu acompanhava desde quando era criancinha, o JA. Está online aí, né? Mas vai lá. Alguém viu um post dele do JA? O JA postou um vídeo. E aí, sabe, totalmente transformado. E a gente escuta muita pergunta, né? Pastor, fulano de tal. Pastor, ciclano. Pastor, Beltrano. Pastor, Beltrano era uma bênção, né? Mas está afastado, está desviado, está, não sei, e tal, aquele negócio todo. E um dia, eu estava, mas minha esposa, o pastor Nonato e a pastora Jesus, e o telefone deles tocaram, e eu saí para o canto, e ele falou, não, vamos orar, vamos ajudar, vamos ter aquele negócio todo. E eu também não fui perguntar. E aí depois, eu estava conversando com o pastor Nonato, e ele disse, meu filho, vamos orar aqui agora? Aí eu falei, vamos pastor, ele, vamos orar pelo fulano de tal. E aí ele disse o nome do fulano de tal, e disse, fulano de tal separou. Como a gente vai virando pastor, irmão, algumas coisas não nos surpreendem, ok? Mas quando ele falou assim, fulano de tal separou, eu dei um passo para trás e falei, não. Não, pastor. Não. Por quê, pastor? Esse cara ele é excelente na igreja. Esse homem, sabe, esse cara é um homem, poucos homens na igreja se teve um coração como desse homem. Poucas pessoas eu já vi servos servir na igreja, servindo os pastores, sabe? Mas na hora, quando eu fui para o canto, que a gente terminou de orar, e aí eu falei assim, pastor, eu sou muito grato de poder caminhar com o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Se eu não andar com Deus, não vale nada. Então você precisa sim ter uma rede de relacionamentos. Você precisa, sabe, conviver e se parecer com as pessoas que você convive. Mas sabe de uma coisa? Você precisa caminhar com Deus. Você precisa andar com Deus. Você precisa viver com Deus. Acima de viver com os homens. Eu estava aqui esses dias, sabe, cansado com essa obra. Mexer com gente, é difícil. E aí vai cansando, sabe, cansado, suado, fedido. E sabe, mas sabe, uma alegria dentro de mim, sabe por quê? Porque eu estou com Ele, eu estou trabalhando para Ele. Eu carrego um trecho na minha primeira Bíblia, que está lá em casa de couro. Ela diz assim, olha, Deus está à procura de homens que deixaram as coisas de meninos, que começaram a amar mais o Deus da obra do que a obra do Senhor.
Então, nessa noite eu quero te despertar a uma coisa, a viver a sua vida e andar com Deus. Irmãos, nós somos homens, nós sentimos faltas, nós sentimos saudades, nós sentimos, sabe, algumas vezes o desprezo, algumas vezes nós ficamos, sabe, eu atendi alguém essa semana e ela disse assim: pastor, eu achava que era difícil poder falar com o senhor. Eu falei: onde é que tu tira isso, menino? Estou todo dia na igreja. Até quando é segunda que diz que é para ser nossa folga, nós estamos aqui. E aí a pessoa diz: eu olho aqui de vez em quando, me dá vontade de chamar o senhor para comer um peixinho. E eu falei: por que não chama, miserável? Porque eu acho que a sua agenda é lotada. Não, meu filho, não é não. É lotada para um cara que chega para mim e diz: pastor, eu vou casar amanhã, eu quero que o senhor faça o casamento. Você está ficando doido, é? Mas eu quero te despertar hoje a andar com Deus, a ter o seu momento de oração com Deus. Se você anda com Deus, você vai se parecer com Deus. E uma das coisas, sabe, eu vejo muitas pessoas, e eu não estou tirando a dor aqui, eu não estou tirando a tua responsabilidade, eu não estou tirando, sabe, a tua ferida. Mas olha aqui para mim, tem muita gente desanimado, triste, sabe, decepcionado, frustrado, o nome que você quiser usar. Não é simplesmente por causa das pessoas. As pessoas, elas ferem, as pessoas, elas nos machucam, as pessoas, sabe, nos decepcionam. Mas quando você caminha com Deus, você está caminhando sobre águas, você está caminhando sobre um nível maior. Como o próprio J.A. canta, né? Se o mar sedento está, eu caminharei acima das águas. Tem uma música que ele cantava assim. Porque quando você caminha com Deus, tudo é diferente. E nós precisamos caminhar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então eu quero te dizer uma coisa: tem muita gente que vem à igreja, tem gente que caminha aqui, tem gente que trabalha, tem gente que participa do louvor, tem muita gente fazendo muita coisa que Deus não está. Mesmo que seja para Ele. Eu sou dos homens que mais incentiva a minha geração a servir a igreja local. Se eu pudesse viajar, se eu quisesse, minha esposa sabe disso, se eu quisesse viajar todo final de semana, eu viajava todo final de semana. Mas sabe de uma coisa? Com a autoridade eu vou falar lá fora, se aqui dentro eu estou morto, se aqui dentro eu não estou rompendo, se aqui dentro eu não estou crescendo. Então eu falo: não, irmão, eu vou dar uma parada de viajar e vou cuidar da minha igreja local. E na hora que eu começar a sentir, Deus vai me liberando para me sair. Hebreus 11:5 diz: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha aqui para mim, você precisa caminhar para que a história ao teu respeito seja diferente. Sabe, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E lá em Hebreus, quando começa a falar dos heróis da fé, Enoque está lá. Sabe por quê? Porque Deus, ele agradou a Deus. Então você precisa agradar a Deus e você precisa andar com Ele. E se você anda com Ele, você vai aparecer. Olha aqui para mim, sabe, trabalhar, servir, isso não pode ser uma cortina de fogo para a sua vida com Deus. A sua vida com Deus tem que valer a pena. Você não nasceu para ser mediano, você não nasceu para viver uma vida no raso, você viveu para viver uma vida profunda. E sabe de uma coisa? Tem gente que diz: pastor, que culto maravilhoso. O que foi que Deus falou contigo, meu amigo? O que você vai sair daqui dizendo? Eu preciso andar com Deus, eu preciso caminhar com Deus, eu preciso, sabe por quê? Porque na hora da tribulação, talvez o homem te abandone. Talvez na hora da angústia, o homem, uma liderança, alguém vai te frustrar. Mas sabe de uma coisa? Quando você caminha com Deus, tudo é diferente.
Tem uma frase que eu caminho e ela vai ser minha. Aí, para quem me conhece, sabe disso. Ser é muito mais importante do que fazer. Olha aqui para mim, Natana, Nalva. Ser é muito mais importante do que fazer coisas. Eu já preguei sobre Marta e Maria aqui. Eu sei que nós precisamos ser um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria. Mas sabe de uma coisa? Você precisa se parecer com Ele mais do que fazer coisas para Ele. Você não foi chamado para fazer coisas. Cutuca a pessoa que está do teu lado aí. Você não foi chamado para fazer coisas. Nós vamos fazer reunião de célula. Nós vamos fazer, sabe, reunião de voluntário. Nós vamos fazer reunião, sabe, do louvor. Nós vamos preparar, sabe, olha, um trabalho aqui com um monte de cabeça, um brigando com o outro. Não, faz assim, sabe, para melhor cultuarmos, sabe. Não tem um fio passando aqui, agora o pastor Joane está livre. Mas sabe de uma coisa? Você foi chamado, uma das primeiras palavras minhas, que eu ministro em todos os lugares, um dia Jesus estava rodeado de muita gente seguia Jesus, sabe, muita gente com fome, precisando de um milagre. A Bíblia diz que Jesus chamou 12 pessoas para junto dele. Essa é a minha primeira mensagem do meu canal. Não tem um data show aí, mas eu estou no canal no YouTube aí, amém? Bota lá, PR Joane, sem S. Se inscreve, amém? E a primeira mensagem que eu falo lá é sobre intimidade. O teu primeiro chamado aqui não foi para fazer coisas. O teu primeiro chamado foi para ser íntimo de Deus, para andar com Deus. Sabe, tem gente que quando tira o microfone dele, ele não sabe fazer mais nada. Tem gente que quando tira algo dele, ele não faz mais nada. Sabe por quê? Porque tudo que ele aprendeu a fazer foi aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não te chamou para fazer aquilo, Deus te chamou para andar com Ele. Independente de fazer, Deus te chamou para ser diante da presença dEle. A Bíblia diz que Ele chamou os 12, e Ele disse, olha, venha para perto de mim. A Bíblia diz que Ele começou a ensinar, olha, vocês devem... Depois, Jesus falou para eles, vão. E a Bíblia diz que eles foram expulsando demônios, sabe, sendo apóstolos, sendo os profetas, porque o primeiro chamado o seu primeiro chamado, sabe, é a sua vida de devoção, é a sua vida de oração, é a sua vida de busca, é a sua vida, sabe, de intimidade com Ele. Eu falo isso, pastor, mas o Senhor não passa por luta, eu passo. O Senhor não passa, você não briga no casamento, eu brigo. Pastor, mas você não sente o desejo, você sempre sente o desejo de orar? Eu falei, não. Mas sabe de uma coisa? Ainda nem existia a nova aliança e eu já tinha vida com Deus, meu querido. Então, se me arrancarem o púlpito, ninguém pode arrancar o meu lugar secreto. Então você precisa ir para o lugar secreto. Eu vejo muita gente hoje em busca desse relacionamento com homens, em busca desse network, não porque eu tenho que estar perto do fulano de tal, porque eu sou a soma das 5 pessoas que eu estou perto, então eu preciso caminhar com pessoas que estão falando a mesma linguagem, eu preciso andar com pessoas que estão fluindo, sabe, no marketing, ou naquele negócio todo, e sabe, mas eu quero gerar esse desejo que você precisa caminhar com homens que caminham com Deus. Você precisa caminhar com Deus. Toda a nossa história está baseada em homens que andavam com Deus. Um dia eu estava lendo esse texto e o pastor Márcio pregou há 2 sábados atrás. Atos 6,
Na verdade não é esse. Eu vou falar ele daqui a pouco. Mas abra Atos 6, de 1 a 4. A Bíblia diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Diga, cheios do Espírito. Diga, cheios do Espírito. Diga, cheios do Espírito e sabedoria. Passaremos a eles a essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eu não sei se você é igual eu, mas eu fiquei me questionando assim, dizendo: os judeus estavam discutindo, e eles estavam dizendo assim: olha, as viúvas, está todo mundo aí no mover, todo mundo aí recebeu o Pentecostes, mas as viúvas estão sendo esquecidas. O que é que nós vamos fazer? O cara fala: não, vamos escolher 7 homens, me dê 7 homens aí, cheios do Espírito Santo. Diga, cheios do Espírito Santo, para servir mesa. Eu me fiz uma pergunta: para que precisava de homens cheios do Espírito Santo para fazer o quê? Servir mesa, aquela mesa bonita da ceia, ok? Ok? Essas coisas que botaram aí do ministério de recepção. Pastor, eu fiz essa pergunta: para que ser cheio do Espírito Santo? Para trazer uma água para o pastor. O Hélio trouxe uma água de coco, rei do coco, lá naquele sinalzinho. Depois você me dá propaganda aí, viu? Por quê, irmãos? Você já viu uma pessoa fazendo algo sem estar com a motivação ou com o coração no lugar? Alguém já fez isso? Recepção. Brigou com a mulher ainda agorinha e ele estava na escala da recepção da igreja. Ou alguém entra na igreja e o cabo está... Ele vai servir a ceia. Jonathan. E eu me fiz uma pergunta: Senhor, para que servir mesas precisa ser cheio do Espírito Santo? Porque você não pode fazer as coisas de Deus sem Deus, meu querido. Você não pode, fazer as coisas de Deus. Nós conseguimos até fazer as coisas de Deus, ok? E é muito fácil quando nós aprendemos a fazer as coisas de Deus. Porque nós já sabemos como é que acontece um culto, sabe? Se eu sair aqui 1 ano, ninguém vai sentir falta de mim, sabe por quê? Porque eu ensinei a galera a fazer culto. Você vai dirigir, você vai fazer isso, você vai perguntar se tem visitante. Mas sabe de uma coisa? Quando você está cheio do Espírito Santo, quando tem brilho nos olhos, sabe? Quando eu jogo bola, mas quando você joga um campeonato que vale um troféu, você tem brilho nos olhos para ganhar aquele troféu. E quando você faz as coisas para o Senhor, você precisa ter brilho nos olhos, você precisa estar cheio do Espírito, você precisa ter sabedoria, sabe? Para caminhar com Deus, para trabalhar com pessoas, sabe? Muitas pessoas que nós conversamos, elas desanimaram na caminhada por causa de pessoas mal-humoradas, de pessoas, desanimadas. Mas elas não estavam desanimadas por causa de liderança, elas estavam desanimadas pela sua vida com Deus.
E eu já atendi casais que o cara chegou para mim e disse: pastor, como é que eu vou servir lá fora, se aqui dentro o negócio está pegando fogo? Então, nós precisamos andar com Deus. Então, você precisa fazer algo, sabe? Eu fico empolgado quando a Kelly está aqui, sabe? Fazendo stories, sabe? A Kelly é a rainha dos stories aqui da igreja. E aí, só que ela está aqui, ela está fazendo stories, aí ela está aqui, aí daqui a pouco ela está caindo no espírito. Cara, não tem coisa mais linda do que isso. Sabe por quê? Não é sobre técnica, não é sobre, sabe, ser uma empresa aqui. É sobre você amar aquilo que você faz, é você estar conectado daquilo que Deus está fazendo, é você caminhar com Deus. Você precisa caminhar com Deus, mesmo que você esteja botando um parafuso, você precisa glorificar Jesus e colocando esse parafuso. Você precisa amar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu ficava imaginando, não, o cara vai servir a mesa caindo no Espírito. Não é isso. Você precisa amar. Você precisa amar e ser cheio do Espírito. Andar com Deus. Algumas pessoas aqui, se tirar da oração, eles morrem. Se tirar as canções, coloca ele para orar, não ora um minuto. Porque nós começamos a usar amuletos, sabe? Não, adoração, aqui 2 canções, 3 canções que mexem comigo. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas sabe de uma coisa? Tem gente que não consegue orar um minuto sem uma canção. Na verdade, tem gente que nem ora. E sabe de uma coisa? Nós jogador, né, Vantes? Tem uma frase assim que a gente que gosta de jogar bola, Thiago, diz assim: faz o simples juvenil. Quando nós vamos jogar futebol, que tem um cara que ele sabe jogar, mas ele acha que é estrela demais, faz o simples, o arroz com feijão. E sabe qual é o arroz, o simples da tua vida, da tua vida? É oração, palavra e jejum. Eu tenho convicção que você vai começar a andar com Deus fazendo essas coisas. Depois você vai servir a igreja, depois você vai participar do louvor, depois você vai servir as mesas, depois você vai fazer algo. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que entra num ativismo por fazer as coisas na igreja, que ele está muito longe de Deus, meu irmão. E sabe o que Deus vai dizer nos últimos dias? A gente acha que Deus vai falar isso aqui para o pecador. Mateus 7, versículo 21 a 23. Por muito tempo eu achei que esse versículo, esse capítulo, era para descrente. Eu achava que era para alguém que não conhecia Jesus, e no final dos dias ele vai dizer assim: Senhor, Senhor. Mas ele está dizendo é para crente, ok? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Você já viu algum descrente profetizando, Lima? Um descrente que nunca ouviu, sabe, profecia, já viu profetizando? Alguém já viu? Não tem. Até um bebo, no dia nós estávamos orando, um bebo, eu acho que ele era desviado, e ele chegou assim, aí ele chegou perto de nós e diz: olha, Deus está me dizendo que vai te dar um carro. Eu falei: até o bebo está profetizando para mim aqui. Deus usa até a jumentinha. Eu falei: se é da carne ou do espírito, eu recebo esse carro. Nós não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônio. Você já viu algum descrente expulsando demônio, irmão? Alguém já viu? Alguém aqui?
Os crentes, quando o demônio cai, ele... Sim ou não? Demônio, alguém... Ai! O cara... Bora, vamos. Vamos aonde? Vamos, menino. Com medo de o pastor chamar ele. Ou quando o pastor chama ele, já vai... Quais são meus pecados? Eu coloco na luz diante do Senhor. Vamos lá agora, Senhor. Não é no meu nome, é no teu nome. Senhor, sim ou não, irmão? Sim ou não? É, porque já foi assim comigo. Eita. Um dia eu estava em Açailândia. De boa, o demônio se manifestou no meio da rua. E aí, todo mundo foi se afastando. E eu falei, eu digo que eu sou crente, eu digo que eu não sou, o que eu faço? Qual é a ferramenta agora? O demônio se manifestou. E eu fui orar por ele. Fiz aquela oraçãozinha, Senhor, meus pecados estão perdoados agora no sangue da cruz. A tua palavra diz que tu não lembra mais. O teu sangue me purifica. Senhor, eu não quero ser envergonhado no meio da rua. E eu coloquei a mão no demônio, na mulher, né? No homem que estava demoniado. E ela ria para mim assim. Aí eu botei a mão, em nome de Jesus, sai. Aí ela ficou se movimentando. Aí ela pegou a blusa que eu estava e puxou a blusa e o botãozinho fez. O botão caiu tudo e a blusa ficou aberta. Aí eu fiquei com raiva dela, botei o pé no pescoço dela e agora tu vai sair em nome de Jesus. Se tu não sair na oração, tu vai sair debaixo da porrada. Depois nós oramos lá, que eu já estava zangada com o demônio, tinha que pedir perdão para Deus, que eu já estava zangado. Mas sabe de uma coisa? Ninguém expulsa demônio. Não realizamos milagres em teu nome. Você vê alguém, só na África que tem os curandeiros, tem os místicos, tem um monte de gente, né? Que faz muita coisa no nome da bruxaria. Mas quem faz milagres genuínos, irmãos? São filhos. São pessoas que conhecem ou vivem no meio. O Senhor vai dizer para eles nos últimos dias: afasta-se de mim, porque eu não vos conheço. Imagine só, Jesus chegar para mim, eu fazer tudo aquilo que eu oro, cambalhota, para ver se você... E Jesus chega para mim e diz assim: Joane, afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Tu não tem intimidade comigo. Você trabalhou para mim sem me ter. Você profetizou sem mim. Você orou milagres sem mim. Você foi à igreja vários domingos sem mim. Você fez muita coisa sem mim. Afasta-te de mim. Eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso do Senhor, irmão. Sabe o que eu quero ouvir? Vem, Joane. Vem, bendito do meu Pai, e possua o reino que eu preparei desde a fundação para você, porque eu te conheço. E o pastor Márcio falou esse texto semana passada, que eu vou encerrar com ele. Atos 19, versículo 13 a 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu os ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, os endemoniados saltou sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos.
Então, meu irmão, você pode até achar que sabe fazer. A gente sabe fazer a igreja. A gente sabe, é fácil. Os caras viram lá e falaram, olha, eles oram no nome de Jesus. Então, se eles oram também, a gente pode fazer essas coisas. E quando eles foram para cima dos demônios, eles olham, em nome de Jesus sai. O que é que os demônios respondem para eles? Hein? O que é que os demônios respondem para eles, irmãos? Eu sei quem é Jesus, a quem Paulo serve. Eu sei quem é Paulo, mas eu não vos conheço. Existe um livro que se chama Porque Tarda o Pleno Avivamento, que é um livro de cabeceira. Eu já li esse livro umas 10 vezes. E ele diz assim, olha, o que nos falta, sabe o que é? É serem conhecidos no céu e temidos no inferno. Sabe de uma coisa? Você não precisa procurar aqui na terra para ser conhecido, porque o Instagram pode te fazer conhecido, o YouTube pode te fazer conhecido, sabe? As redes sociais podem te fazer conhecido, mas a minha pergunta é: os céus te conhecem, o inferno te teme. E eu sempre orei isso desde quando eu me converti. Deus, eu quero ser conhecido no céu. Porque quando eu estiver indo na minha vida de oração e adoração, os anjos podem dizer, abre os portais para que entre o rei da glória entrou, Jesus Cristo. Aí eu digo, eu também estou entrando com ele. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Miguel? Vou falar com o homem, nós somos íntimos, nós andamos assim. Porque quando eu começo a amar aquilo que Ele ama, quando eu começo a amar, eu me torno parecido com Ele. Então eu começo a amar a igreja, porque Ele ama a igreja. Quando eu começo a servir Ele, eu não sirvo pela motivação errada, eu sirvo porque eu amo aquilo que Ele ama. Então, sabe, quando eu começo a fazer, sabe, isso daqui é leve, esse trabalho durante a semana é leve, sabe por quê? Porque eu faço aquilo que o meu Senhor ama. Eu faço aquilo que Ele gosta. Está aqui agora servindo vocês. Eu tenho convicção que Ele ama isso. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos caminhar com Deus. Não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Que eu tenho convicção que você vai estar perto dele. Fique em pé.